Como fazer a metodologia da pesquisa? Nesse vídeo, nós vamos aprender o que é metodologia, como classificar a pesquisa, o que são instrumentos de pesquisa e como escrever o capítulo metodológico. Acompanhe as dicas e anota tudo! Agora que você já tem o tema, o problema, os objetivos, a justificativa e já começou a escrever o referencial teórico, vamos pensar sobre a metodologia da pesquisa. Passo 1. O que é metodologia? Método vem do grego, que significa caminho para se chegar a um objetivo. Pensar sobre esse caminho e os meios que você irá empregar para percorrê-lo é pensar de forma metodológica. Se método é um caminho e lógica é um modo de raciocinar coerente que expressa uma relação de causa e consequência, então quase tudo na vida envolve metodologia, que é o estudo dos métodos ou caminhos e meios possíveis para se chegar aonde precisa. Se na vida comum a gente precisa de métodos, imagina na ciência. É impossível falar em ciência sem método. É um método que evidencia os caminhos e os procedimentos adotados para se alcançar uma determinada finalidade científica. Por isso, é tão importante que você reflita sobre a metodologia da sua pesquisa e registre no seu projeto ou no seu TCC. Se você não tiver clareza sobre os métodos que deve seguir para desenvolver a pesquisa, os seus resultados poderão ser questionados. Por exemplo, alguns países divulgaram que já encontraram a vacina do Covid-19, mas embora ela apresente um efeito positivo no combate ao vírus, a sua utilização vem sendo questionada e não é recomendada pelos órgãos de saúde, ou pelo menos pela maioria deles. Ou seja, não se sabe se todos os testes foram realizados, se as normas para a concepção das vacinas foram seguidas, se houve violação dos parâmetros éticos da pesquisa e etc. No fazer científico, não basta apresentar respostas, é necessário mostrar como se chegou a elas. A reflexão sobre que métodos seguir para a realização da pesquisa te dá segurança para obter soluções coerentes e eficazes. Isso também te ajuda a economizar tempo e recursos. Agora você entendeu por que é tão importante dedicar um tópico, um capítulo ou uma parte do seu texto apenas para falar da metodologia da pesquisa? Eu vou te mostrar o passo a passo de como escrever o capítulo metodológico da sua pesquisa. Mas antes, é importante você saber como ela se caracteriza. Passo 2. Como classificar a pesquisa. A sua pesquisa pode ser caracterizada quanto à finalidade, quanto ao objetivo, quanto à abordagem, quanto ao método e quanto ao procedimento que você vai adotar para desenvolvê-la. Quanto à finalidade, ela pode ser básica ou aplicada. Básica é quando ela não tem pretensão de aplicação prática dos resultados, o que a gente chama de pesquisa básica pura. Ou quando ela abre caminhos para aplicação posterior. E aí, a gente diz que ela é uma pesquisa básica e estratégica. Já a pesquisa aplicada é o contrário. É quando você desenvolve um método, um manual, um produto, algo que tenha uma função, que tenha uma aplicação posterior, algo que resolva um problema ou uma necessidade prática. Quanto ao objetivo, a pesquisa pode ser descritiva, exploratória ou explicativa. Descritiva é quando você pretende apenas descrever e analisar determinado fenômeno. Esse é o objetivo comum nos TCCs. Exploratória é quando você observa e levanta dados sobre o objeto da pesquisa. É comum em dissertações de mestrado, por exemplo. E a pesquisa com objetivo explicativo é quando, a partir dos dados colhidos, você vai explicar as causas ou os efeitos de determinado fenômeno. Isso é muito comum em teses de doutorado. Quanto à abordagem ou natureza da pesquisa, ela pode ser quantitativa, qualitativa ou quali-quanti. Você diz que a abordagem da sua pesquisa é qualitativa quando você está preocupado em interpretar criticamente os dados levantados. É quando a sua pesquisa tem um caráter mais subjetivo e se preocupa com as sutilezas que caracterizam o fenômeno estudado. A abordagem quantitativa é quando você faz uso de dados numéricos e estatísticos para se chegar a respostas mais exatas sobre um determinado tema. Já a abordagem quali-quanti é quando você utiliza tanto dados estatísticos como uma análise crítica para chegar a conclusões sobre o seu objeto de pesquisa.
Quanto ao método, ele pode ser indutivo, dedutivo, dialético ou hipotético-dedutivo. O indutivo, ele parte de estudos específicos para chegar a generalizações. O dedutivo parte de situações gerais para chegar a conclusões sobre casos específicos. Dialético é quando você analisa posições contrárias sobre um determinado tema para extrair uma síntese comum dos resultados. O hipotético dedutivo parte da formulação de hipóteses sobre um determinado tema e testa essas hipóteses até chegar a uma que seja mais próxima da realidade. Quanto aos procedimentos, eles podem ser de vários tipos. São as mini pesquisas que você vai ter que realizar para compor a tua pesquisa maior. Essas pesquisas podem ser bibliográfica, documental, estudo de caso, levantamento, experimental, observação participante, pesquisação, pesquisa de marketing, etnografia e entre várias outras possibilidades. Você pode fazer uso de tantas quantas forem necessárias, de acordo com os seus objetivos. Passo 3. Instrumentos ou ferramentas de pesquisa. Os instrumentos ou ferramentas da pesquisa são os meios com os quais você fará a coleta e o registro dos dados. Eles podem ser de vários tipos. Você pode aplicar questionários, realizar entrevistas, produzir diários de campo, coletar documentos, notícias, produzir imagens, produzir vídeos, capturar áudios. Então, esses instrumentos ou ferramentas vão depender muito da sua abordagem, se é quali ou quanti ou as duas coisas. Por exemplo, se a sua pesquisa tiver uma abordagem qualitativa e além das pesquisas documental e bibliográfica, você pretende fazer um estudo de campo com pesquisa participante, é interessante que você adote como instrumentos de coleta de dados o diário de campo, gravação de entrevistas, registro de imagens, filmagens e outros recursos que você considerar pertinentes. Quando você chegar nessa fase da pesquisa, não esquece de pedir para os informantes assinarem um termo de consentimento autorizando o uso da imagem e das informações que eles vão fornecer. Caso alguém contribua com a sua pesquisa, mas não queira aparecer, você pode adotar codinomes e editar as imagens de modo a não identificar essa pessoa. Dito isso, agora a gente chegou ao que interessa: como escrever a metodologia. Como a metodologia é o que dá o caráter científico ao seu TCC ou ao seu projeto de pesquisa, ela deve estar explicitada no texto. Ela pode aparecer no resumo do trabalho, na introdução ou em um tópico específico do seu texto. No resumo, você pode colocar a abordagem da pesquisa e os procedimentos adotados de forma bem objetiva. 2 ou 3 linhas é o suficiente. Na introdução, você pode colocar esses mesmos elementos acrescentados dos instrumentos de coleta de dados e dos principais autores que embasam o seu estudo. Agora, se você optar em desenvolver uma seção especial para especificar a sua metodologia, ela pode vir como um tópico ou capítulo em seu TCC. E aí você vai apresentar ou explicar essas coisas: a abordagem do estudo e os procedimentos ou tipos de pesquisa que serão desenvolvidos, a área de abrangência, que é a especificação da sua amostra de pesquisa, a forma como você irá coletar os dados, que é o seu plano de coleta de dados, as categorias de análise da pesquisa, que são parecidas com as palavras-chave. Por exemplo, se você pudesse resumir a sua pesquisa em 3 palavras, quais seriam elas? Essas aí podem ser as categorias fundamentais da sua pesquisa ou categorias de análise. E por fim, você deve apresentar o seu plano de tratamento de dados. Ele vai variar de pesquisa para pesquisa de acordo com o tipo de dado coletado. Há diversos manuais de metodologia que você pode consultar para fundamentar o seu capítulo metodológico. Eu deixei alguns na descrição desse vídeo junto com algumas monografias do curso que você pode baixar e utilizar como modelo. Se essas informações foram úteis para você, compartilha com quem está precisando, curte, se inscreve nesse canal e não esquece de deixar o seu comentário.